Bancada de formadores de opinião independentes, portal RMS News, Ézio Viostina, advogado especialista em trabalhista, civil e família. Satisfação imensa tê-lo mais uma vez na nossa bancada, doutor Ézio. Satisfação é minha, Oliveira, é uma grande honra poder estar novamente com você, com os nossos colaboradores aí nas diversas plataformas digitais que nos acompanham e nos assessora até com a sua assistência e até com a sua participação também, Oliveira. Correto, doutor Ézio. Então já vamos à informação para análise. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal STF, acolheu manifestação da Procuradoria-Geral da República, PGR, e determinou o arquivamento das petições em que 8 senadores pediam a instauração de inquérito contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, pela possível prática de delitos de prevaricação, corrupção passiva ou peculato envolvendo a Petrobras. Na decisão, Barroso observou que há diversos precedentes no STF no sentido de que, quando a PGR, titular da ação penal, conclui que não há elementos que justifiquem a instauração do inquérito, não cabe ao Poder Judiciário fazê-lo. Doutor Ézio Viostina, essa é uma matéria que colocamos até de pano de fundo diante dos inúmeros cenários que a gente tem aí e inquéritos que correm na justiça brasileira e que, segundo analistas, já preocupam o presidente Jair Bolsonaro tão logo deixe o mandato em 1º de janeiro, quando ele perde a imunidade parlamentar. Como vê, qual o cenário que se desenha, como que você acompanha essas ações na justiça e a situação do presidente Jair Bolsonaro? Oliveira, dentro de uma normalidade institucional, onde cada instituição funciona consoante previsto na Carta Política, Constituição Federal, o Barroso ele dá um encaminhamento para a situação, o ministro Barroso do STF dá um encaminhamento para a situação consoante o que determina a Constituição, né? A Constituição cria instituições e cada uma tem a sua responsabilidade, a sua competência, a sua atribuição. Quando o próprio ministro Barroso falou, olha, se a PGR, que é a titular da ação, pediu arquivamento da ação penal, não cabe ao judiciário fazê-lo. Veja, o judiciário tem a função de julgar, mas quem denuncia é a promotoria. Se a promotoria entende que não tem o que denunciar, não cabe ao judiciário fazê-lo, porque isso seria um atropelo. Para dar um exemplo aqui, bastante próximo de nós, você é o editor do jornal. Se eu for fazer a sua matéria, eu estou passando por cima de você, eu estou suprimindo a sua função. Uhum. Isso cria uma desordem aqui no nosso jornal. Primeiro, porque eu não sou qualificado para fazer o que você faz. E segundo, que a minha função aqui é diferente da sua. Uhum. Então, tudo tem que ter ordem. E quando você cria uma desordem, você cria uma insegurança. Então, o que o Barroso está falando, com todas as letras, baseado em precedentes até do STF, que é precedentes, coisas que já foram exaustivamente falados lá, é que cada órgão tem a sua função. A PGR falou, olha, em que pese esses senadores terem falado isso, eu acho que não é crime, não há crime, tá bom, então arquive-se. Uhum. Porque o judiciário não tem a função da Procuradoria-Geral, que seria a promotoria pública que denuncia. Se caso a PGR denunciasse, olha, eu verifiquei e tem um crime aqui acontecido, o crime é este. Uhum. Aí o judiciário vai julgar se aquilo procede ou improcede. Mas não cabe o judiciário arvorar-se na função de polícia, defensoria pública, promotoria pública, abraçar tudo e sair aí sendo policial, acusador e julgador.
Doutor Ezio, é uma pergunta para entendimento do contexto jurídico. Quando o doutor coloca dessa forma, e é o que o Barroso coloca, né? E o senhor só nos faz entender, a interpretação que o leigo tem é o seguinte: então quer dizer que a PGR ela faz um pré-julgamento de uma situação, ou seja, não verificando o crime, ela pode pedir o arquivamento desse processo? É um pré-julgamento? Olha, Oliveira, de certa forma, se for para usar uma linguagem popular, podemos dizer que sim. Nós, operadores do direito, profissionais da área do direito, chamamos de análise jurídica. Quem julga é o judiciário. Sim, entendo. Né? Então, numa análise jurídica, a Procuradoria, titular da ação penal pública, entende que não houve crime. Então, não tem o que denunciar. Ou porque não é crime, ou porque a polícia não me trouxe provas suficientes daquilo, materialidade e autoria. Então, eu não tenho o que denunciar. Então, tá bom, se for para falar numa linguagem de entendimento popular, podemos chamar que é um pré-julgamento. Embora, tecnicamente, não seja. É uma análise de possibilidade jurídica. Esse é o termo técnico apropriado. Como a gente está aprendendo no dia a dia, nesse momento, na atualidade, daí eu não entro no contexto político, estou buscando o contexto jurídico para a gente entender, né? Muito se fala do Supremo Tribunal Federal, das decisões monocráticas, né? Tomada pelos ministros, e que a população, uma parcela da população, tece críticas em relação a essas questões. Aí, a PGR, dentro do contexto existencial da PGR, desde a Constituição de 88, ela também não toma, as decisões dela também não são monocráticas, ou seja, apenas e não um colegiado, e isso não pode comprometer justamente a imparcialidade de uma investigação? Veja, Oliveira, é interessante. A promotoria pública e a PGR nada mais é do que uma procuradoria, uma promotoria em nível federal. Ela é uma instituição. Mas cada procurador, cada promotor público é a própria instituição. Entendeu? Então, para isso que você está falando, já existe um mecanismo que a própria lei cria. Então, vamos trazer para a nossa realidade municipal, para que todos no mundo, já que é rede internacional, mundial, entenda. Aqui no Brasil, funciona assim. Um promotor entende que alguma coisa não é crime e pede o arquivamento para o juiz daquele inquérito policial. O juiz, entendendo que o promotor não está correto, aquele juiz que primeiro pegou o processo encaminha para o procurador, que é o chefe daquele promotor, entre aspas, está em nível superior, tá? Então, aquele procurador que está acima desse promotor, ele vai analisar aquela questão. Se ele der razão para o juiz, então o procurador avoca para ele aquele procedimento e denuncia no lugar daquele promotor que está em nível inferior. Se o procurador entender que o promotor está certo, que aquilo de fato não é crime, porque não há provas de materialidade ou autoria, então ele insiste no arquivamento. E aí a justiça não tem o que fazer. Correto. Ela tem que arquivar. Então, veja, não é uma atitude individual, não é uma atitude única, é uma atitude de análise. Por isso que nós não chamamos pré-julgamento, nós chamamos de análise de possibilidade jurídica, onde o primeiro a fazer a análise é o promotor,
vai para um juiz, o juiz analisa aquilo, se o juiz entender que está errado, ele vai para o procurador, se o procurador entender que o juiz está certo, denuncia-se. Que foi o caminho. E despreza-se o que o promotor entendeu. Se o procurador insistir que não, o promotor lá embaixo, de primeira instância, está certo, aí o judiciário não tem o que fazer. Porque é a independência dos poderes. Ou então nós não temos independência. Correto. Se valer a minha palavra, a minha vontade, independente de qualquer outra pessoa, isso é ditadura. Correto. E aqui, para a gente, então, agora, com esse procedimento do ministro Luiz Barroso, esse caso se dá por encerrado? Dá por encerrado. O que acontece? Vamos supor, né, que o Barroso entendesse que a PGR está errada. Ah, correto. PGR está errada. Então, o que o Barroso faria? O Barroso mandaria de novo para porque quem encaminhou para o Barroso, às vezes é um procurador. Aí manda de novo. Se insistirem no arquivamento, o Barroso tem que mandar para o colegiado e o colegiado manda arquivar, se for o caso. Correto. Nesse caso, o colegiado do STF. Ah, correto. Vai para uma das turmas. E ali é feito... não é uma decisão, porque é nível de... Quando a gente fala em nível de tribunal, sempre tem a análise de primeiro recebimento, que é o relator. Ele vai relatar. E tem a sua Câmara ou a sua turma, né? E tem o plenário, que é formado por todos os juízes daquele superior instância. No caso aí, ele entendeu que era para arquivar, não vai ter mais consequência, vai arquivar. Correto. Por quê? Porque ele já... Agora, poderia os senadores entrarem com um recurso em cima dessa decisão do Barroso e daí iria para o colegiado decidir. Correto. Então há mecanismos que provocam determinadas... Ainda há mecanismo de reanálise. Correto. Não tem nem dúvida. Daí, dentro do contexto que gerou a nossa conversa aqui para análise, foi justamente esse arquivamento, e o presidente Bolsonaro, nós sabemos que tem outros processos que tramita. Como fica a situação desses outros processos dele a partir de 1º de janeiro? Vem para a primeira instância ou ainda permanecem no STF? Veja, Oliveira, dentro de uma normalidade institucional, né, quando a gente está falando dentro de uma normalidade institucional, o mandatário que está no poder, quando ele deixa o poder, né, ele também perde o foro privilegiado. Algumas autoridades, eles têm umas situações de privilégios, né, que uns entendem que é privilégio, outros entendem até que é prejudicial. Mas vamos dizer que, pela visão legal, é um privilégio. Então, ele tem um foro privilegiado. Então, em determinadas situações, ele é julgado pelo STF, o primeiro mandatário, no caso, o presidente da República, e precisa, às vezes, até, conforme sendo um crime por atuação na atividade de executivo, chefe do executivo, ele depende até mesmo da autorização do Congresso. Então, para ser processado. Um exemplo que eu posso dar aqui foi o impeachment pedido para o então presidente Michel Temer, que o Congresso não deu autorização e teve que acabar. Né? Então, vamos supor, então, dentro de uma normalidade institucional, que no dia 1º de janeiro seja empossado o novo presidente. O presidente atual, então, deixa de ser presidente e deixa de ter o fórum privilegiado. As ações que correm contra ele, quer como crimes políticos, por conta do exercício da função, né? Crimes de ordem comum também, mas que ele responde lá no STF porque está inserido num cargo, vai para a primeira instância. Correto. Vai para a primeira instância. O juiz de primeiro grau lá,
para que a nossa audiência entenda o que seria um primeiro grau. O mais famoso dos primeiros graus que a gente lembra é o juiz Sérgio Moro. Eu iria para um juiz de primeiro grau, feito Sérgio Moro lá. Né? Justiça pode ser estadual, se o crime for de ordem estadual, pode ser federal, se o crime for de ordem federal. Né? Então, o atual mandatário, Jair Bolsonaro, a partir do dia 1º de janeiro, numa situação de normalidade institucional, terá os processos que hoje constam como ele sendo o autor, encaminhados para a primeira instância, ou para o juiz da primeira instância, ou para as promotorias públicas. Vamos supor que tenha um lá. Desculpa, Oliveira. Tudo bem, doutor? Tenha um lá que tenha que ser ainda denunciado, um inquérito policial, e é caso, tem lá inquéritos ainda em curso que não foram denunciados. Está na PGR para análise, se denuncia ou não. A PGR também terá que encaminhar para as instâncias inferiores. Sim. E lá, nas suas respectivas bases, federal ou estadual, o promotor ou procurador inferior é que vai analisar se aquilo é caso de denunciar ou não. Correto. E também um juiz de uma instância inferior é que vai analisar se Jair Bolsonaro deve responder porque cometeu algum crime ou se aquilo não é crime, portanto vai para o arquivo. Correto. Doutor Ezio Vestino, obrigado pela análise técnica, para que a gente possa entender nesse cenário conturbado que a gente vive na atualidade, em que todo mundo é juiz, todo mundo é advogado, todo mundo é promotor, então a gente precisa buscar a racionalidade para entender todo o contexto. Obrigado, até a próxima, doutor Ezio. Eu que agradeço a oportunidade. Uma nação que tem conhecimento do que está acontecendo no seu dia a dia, quer na sua própria vida, quer na vida dos nossos mandatários, das nossas autoridades, consegue se situar melhor perante aquilo que nós entendemos de direitos. Para quando esses forem vilipendiados, a gente saiba para onde correr e com quem reclamar. Não tem nem dúvida, doutor. Obrigado, abraço, doutor Ezio Vestina, advogado especialista em trabalhista, civil, família e segurança pública, analisando este cenário em que o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, acolheu manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinou o arquivamento das petições em que 8 senadores pediam instauração de inquérito contra o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela possível prática de delitos de prevaricação, corrupção passiva ou peculato envolvendo a Petrobras. Portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.